Bom, gente, primeiro queria dizer uma boa tarde para todos, tá? Agradecer a presença de vocês, todos os secretários, adjuntos, quem é referente às pastas aí. A gente hoje tem um momento muito importante de entrega de um trabalho que é através da Cidade Empreendedora, que vem sendo realizado há algum tempo. Esse é um trabalho que foi construído aí em muitas mãos aqui no município, para que a gente tivesse aqui a melhor entrega para vocês. Eu vou tentar evitar não dar um spoiler agora, mas vou deixar para que no decorrer da apresentação isso seja feito. Importante mencionar que vocês aqui em Murtinho foram o município que mais tiveram representatividade nas oficinas de construção, tá, do estado. Então, vocês têm uma base de dados. Sempre assim, viu? Sempre uma exceção. todo mundo vai, colabora. Então, vocês tiveram Segundo lugar na Copa, quarto no estado, segundo nos se Deus quiser, o próximo prefeito empreendedor daqui também. Mas vocês tiveram uma representatividade muito relevante para a construção que a gente vai trazer aqui. O seu Nelson já viu boa parte disso, o seu Nelson e parte da equipe, com relação ao que vai ser apresentado, e já fez algumas escolhas também, então é importante trazer. E essa etapa é a etapa de branding municipal, onde a gente vai ter uma entrega efetivamente de qual que é uma marca ou algo que se destaque aqui de Murtinho, para que vocês possam trazer isso para o Brasil, para o mundo, para o Mato Grosso do Sul. Falo mundo aqui porque aqui entra no ambiente de voto, então é mundo também, né? Até mais propriamente dito. Então, é uma entrega muito importante. Neste primeiro momento, é com vocês, os líderes aqui, né, que estão nessa ação da Secretaria, que são da Prefeitura, para que vocês vejam e possam apreciar. Hoje a gente tem aqui, só para contextualizar, a online, né? Então, uma dinâmica bem diferente, até é bom que a gente vai trabalhar em alguns temas de inovação com relação a isso, mas a gente tem uma dinâmica onde a gente tem a Unicilos, que está online conosco, a Univivre também está online conosco, porque eles estão realizando o plano diretor do Murtinho, e aqui estou eu representando o SEDAI como gerente, assim como o Odair Mombar, que vai fazer a parte técnica junto com os trabalhos que foram feitos, onde teve toda a construção desse trabalho. O Alex, que é o gestor do município, e o Fábio, que é o nosso consultor padrinho. Então, a gente veio com uma equipe bem importante aqui para estar fazendo essa entrega, tá bom? Sei que me delonguei um pouco, queria agora convidar o seu Nelson, ele quer dar uma palavrinha. Pode fazer uma pergunta? Pode. Brand é o apelido da cidade que dá significado. A gente vai explicar. Eu não vou dar spoiler. É igual cidade morena, cidade branca. Não queria convidar agora o Odair para dar uma palavrinha para vocês. Obrigado, viu? Pessoal, boa tarde. Serei bem breve, só para reforçar aqui o que o Matheus trouxe. Esse material que está sendo entregue hoje, prefeito, ele é um referencial para todo um trabalho aí pela frente. 5, 10, 15, 20 anos, para incorporar essa identidade do município. Tá? Então, essa referência é para ser usada. Você vai fazer uma ação de turismo, utiliza o trabalho que foi feito. Você vai ver que são 133 páginas de material, são várias estratégias aí para reforçar essa visibilidade, tornar o município consistente, uma imagem consistente. Tá? Então, você vai fazer qualquer ação, tanto em uma feira, em infraestrutura do município, vai fazer uma praça, um monumento, alguma coisa, utiliza esse referencial. Não deixem, né, de trabalhar esse conteúdo. Por quê? Porque aonde foi feito, deu resultado assim, até na oficina, quem participou, que apresentou Bento Gonçalves ali como o Vale dos Vinhedos, é para trazer essa identidade aqui para o município, para conseguir ser... Falando, né, é isso, tá? Então, trazer isso sólido. Então, esse é o material que vai ser, essa etapa é uma entrega contextual, vai explicar tudo. Na sequência, depois vai ser feita outra entrega física, juntamente do brand, vai entregar o catálogo de promoção territorial e o master plan. E ainda o slogan sugestivo para o município também. Tá? Quem tem o slogan sugestivo, se quiser utilizar, pode utilizar esse slogan também. Então, é importante envolver todas as secretarias, quanto mais puderem se envolver, e, na sequência, puderem criar grupos de trabalho para aprofundar. O que nós percebemos? Quando começou a desdobrar um item, por exemplo, gastronomia,
começou a surgir mais ideias. Só que isso só tem valia se for colocado na prática. Se for levado para dentro dos bares, dos restaurantes, dos hotéis, de tudo. Tá? Então, é trazer isso que foi trabalhado para dentro do município e tornar isso concreto. Então, aí também, eu vou dar os spoilers, tá? Que aí o Fabrício vai passar para vocês toda a estrutura, como foi estruturado os resultados que isso trouxe. Então, para tentar trazer o melhor, né, aqui para Porto Murtinho, nós buscamos no Brasil uma das instituições referência nesse tipo de trabalho. Então, a Unicinos fez esse trabalho em parceria junto com o SEBRAE para trazer o melhor possível aqui para vocês. Ok? Alguma dúvida? Fabrício, é com vocês aí. Tá? E aí, prefeito, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, seu Neto, é só fazer as perguntas, o microfone vai estar aberto aqui. Tá? Então, se alguém tiver alguma questão, quiser fazer alguma observação, quiser anotar também para fazer não tira dúvidas no final, também anotam para não esquecer que vai ser 1 hora e meia, mais ou menos, de apresentação de conteúdo. Tá? Então, é bem rico. As imagens, só para reforçar, são de algumas locais que já estão definidos ou criados pela inteligência artificial. Então, necessariamente, não são as imagens que vocês vão utilizar, né, nos espaços. Aqui são meramente sugestivos. Aí o arquiteto, o design, quem está envolvido no grupo de trabalho é o que vai construir da melhor forma possível isso depois. Ok? Fabrício, com você. Maravilha, então. Muito obrigado. Primeiro, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, primeira-dama. Boa tarde, autoridades representadas aí. Eu não sei como é que a gente está também de secretários. SEBRAE, nosso parceiro aí, antigo, né? A gente... o SEBRAE nacional, o SEBRAE de outros estados, agora a gente está aí trabalhando com o SEBRAE Mato Grosso do Sul, então muito obrigado por essa parceria, a prefeitura que está viabilizando aí, né, o nosso estudo, a gente só tem a agradecer aí. Tivemos em Porto Murtinho, toda a equipe foi muito bem recebida, né, a gente teve mais de um momento aí, tanto na etapa de pesquisa, quanto no workshop depois. Acho que foi o workshop, tenho certeza que foi o workshop mais lotado, né? É só olhar a foto ali que a gente encheu o palco de gente, o Alex, o Fábio aí, toda a equipe. Então, a gente está bem satisfeito e acho que como foi apresentado, né, nós tivemos vários momentos aí, e eu vou contar um pouquinho para vocês entenderem o que a gente fez e como que a gente fez, tá? Esse é um trabalho de branding territorial, então a gente mantém esse título de branding, né? É um termo em inglês, mas que é consagrado aí, então a gente mantém, mas o que a gente está querendo falar é como que a gente vai posicionar Porto Murtinho perante o cenário externo, ou seja, perante as demais cidades brasileiras. O que a gente pode colaborar, o que a gente pode ajudar, né, a potencializar a identidade local, os atrativos locais, a cultura local, para ganhar mais visibilidade externa, né? A gente não está tão focado aí nos problemas do dia a dia, né, que já tem toda a estrutura de secretarias aí em ação, mas a gente vem dar esse reforço de trabalhar a imagem, a comunicação, o marketing para fora. Né? É isso que a gente vai propor, claro que trabalhando internamente. Aqui tem algumas fases aí, eu vou dar uma paradinha. Como o Odaira antecipou, nós temos torno, a gente está fechando o arquivo final agora diagramado com umas 140 páginas, é longo o trabalho. Eu não vou cansar vocês, eu vou mostrar alguns pontos mais relevantes, outros eu vou passar com uma velocidade maior aí, porque vocês tanto já tiveram acesso, quanto vão receber isso em mãos, impresso, tudo bonitinho aí. Mas só para contextualizar, a gente está completando quase 8 meses aí de trabalho, né, desde que a gente fechou o contrato até essa entrega, com muitos momentos, muita interação, né, a gente fez muita pesquisa, a gente visitou, a gente abriu questionário online, digamos assim, para a comunidade poder responder, também foi um dos mais que a gente teve mais respondentes, né? Que a gente teve mais participação aí, o que nos ajudou bastante no trabalho. Todos esses documentos a gente já entregou para o SEBRAE, deve estar disponível também para a prefeitura aí, como esse plano aqui que a gente vai entregar.
ok? Isso aqui só para vocês saberem um pouquinho aí do nosso percurso. Bom, contei para vocês aí o que é o nosso branding, né? Então, esse conjunto de estratégias para a gente posicionar a cidade para fora e dar, digamos assim, mais visibilidade. Mais ou menos disso que a gente está falando. Não vou contar para vocês o que é a cidade de Porto Murtinho, porque vocês conhecem melhor que eu. Daqui a pouco eu dou, né, uma bola fora, mas vou no direcionamento que a gente deu. Vou ler esse parágrafo e depois vou contando e ilustrando para vocês aí o que nós estamos propondo, então. No posicionamento proposto, a palavra Porto, né, foi inspirado tanto no nome do município, quanto por ser um porto de entrada para a rota bioceânica e para o Brasil. Já o termo da alegria foi motivado pelos diversos elementos que materializam esse sentimento, como as cores vibrantes da cidade, os festejos, o touro-cantil e demais atratividades com o potencial de gerar entretenimento e encantar os visitantes. O encantador Porto da Alegria busca promover os diferenciais de Porto Murtinho para surpreender e atrair mais visitantes, gerando renda aos moradores via turismo. Então, a gente tem essa proposta aqui que a gente tinha submetido e validado com vocês, de posicionar Porto Murtinho como o encantador Porto da Alegria. Acho que foi o trabalho, digamos assim, que a gente fez com muito prazer, se divertiu bastante, porque a gente encontrou muita matéria-prima e realmente a gente foi contagiado, né, por esses elementos e pela receptividade que a gente teve, né, tanto do que a gente viu, né, a gente teve na orla, a gente viu as intervenções, né, coloridas, a gente viu a arquitetura do município, a gente saiu pela noite depois, né, era uma noite que estava quente, né, fazia muito calor, depois choveu, refrescou, a gente saiu para comer também, conhecer a cidade à noite, o pessoal aí do Sebrae nos levou, um vereador também nos levou, então a gente teve um prazer. A gente ficou sabendo também todas as festividades, a gente ficou sabendo, né, o que acontecia, o carnaval de vocês também, então a gente não tinha muito como fugir do que a gente está propondo. Óbvio que o nosso trabalho foi tentar retirar o máximo daí. Então aqui começa a nossa entrega para vocês. Primeiro, como estrutura, é preciso vocês entenderem que a gente dividiu esse trabalho inicialmente em 4 eixos. A gente acha que tem 4 pontos fundamentais para derivar esse trabalho, então, de branding territorial. Um eixo é o de encantamento. A primeira coisa que a gente gosta de trabalhar é quem chega na cidade, esse visitante, ele precisa ser impactado, ele precisa ser encantado visualmente, ele precisa chegar e ver, né, uma cidade diferente, uma cidade alegre, uma cidade viva, porque uma das coisas que a gente fala sempre é vivemos numa época midiática, uma época de muitas imagens e a gente precisa, né, estimular registros fotográficos, a gente precisa estimular, né, que existam esses pontos de fotografia aí espalhados pela cidade, porque é isso que vai marcar presença nas redes sociais, nas mídias e vai ajudar uma promoção quase que gratuita dessa cidade. Então, primeiro eixo, encantamento. Segundo eixo que a gente fala aí depois para vocês é o eixo das experiências. Eu vou nessa cidade e o que eu vou fazer, digamos, o visitante, né? O visitante que vai ficar 1 hora, um dia, um final de semana ou até mais tempo aí na cidade. Eu preciso pensar nessas experiências. Depois, todo um bloco de hospitalidade, que é receber bem, ter infraestrutura, né, para que esse visitante permaneça. E, por fim, estratégias de comunicação para divulgar. Né? Não adianta nada eu ter uma coisa muito legal, uma cidade muito legal, que as pessoas desconhecem. Então, a gente sugere algumas estratégias de comunicação aí, frentes de comunicação para serem implementadas. Essa estrutura, ela foi dividida em 12 projetos, 12 frentes aí, tá? A gente tem essa base aí em 4 eixos, que a gente deriva ela em 12 projetos que a gente acha que a gente completa 360 graus aí discussão do posicionamento e da visibilidade da cidade, tá? Eu vou contar aqui um pouquinho para vocês o que eles são. Então, dentro do eixo encantamento, nós dividimos
Como eu disse, algumas coisas eu vou passar rápido aí para dar tempo de aproveitar essa 1 hora aqui com vocês no que realmente importa. Nesse eixo de encantamento, nós dividimos em 3 projetos. Um deles se chama Estética Urbana, outro se chama Intervenções Criativas e o outro se chama Produtos Locais. Depois, no eixo de experiências, a gente propõe mais 3 projetos. Tudo isso a gente vai apresentar com calma. Esses 3 projetos são novas atratividades, imersão em vivência e eventos temáticos. Depois, a gente avança para o eixo hospitalidade, que nós apresentamos mais 3 propostas, 3 projetos. Um que é uma rua de referência, né? Qual a rua que vai ser o cartão de visitas da cidade. A gente discute um pouco hospedagem e estadia, para além, né, dos hotéis tradicionais. A gente discute também jornada gastronômica, como transformar a gastronomia local numa experiência turística, sempre que a gente está falando disso. E, por fim, a gente tem o bloco de comunicação, que a gente dividiu ele em 3 frentes também, né, que é a marca e a identidade. A gente dividiu na estratégia de comunicação visual, ou seja, mais física, que vai estar presente na cidade. E, por fim, a presença digital, como que digitalmente a gente vai promover Porto Murtinho. Essa é a base da estrutura do que a gente está propondo, tá? Para vocês saberem. E agora eu vou apresentar, a gente começa então a contar com mais calma esses projetos estratégicos. Os primeiros eu vou falar com mais calma para vocês entenderem, depois a gente vai dando uma aceleradinha aí, porque vocês vão receber esse material para poder acessar, para poder ler, né, para poder fazer anotações. Então é mais contar para vocês a nossa ideia, a nossa estrutura aqui de trabalho. Bom, pessoal, a gente sempre começa os nossos trabalhos pela estética urbana, tá? E a estética urbana, a gente está levando muito em consideração aquilo que as pessoas vai chamar atenção, né? O que que elas vão fazer uma foto, o que que elas vão se encantar. E aí, a partir de agora, do que a gente vai apresentar, eu digo para vocês 2 coisas. O Odair apresentou para vocês, a gente intercala imagens de outros lugares para exemplificar, e imagens geradas por meio de inteligência artificial aí, né, que é o que a gente tem de última tecnologia aí nos ajudando, e a gente consegue tangibilizar ideias. Acho que um segundo ponto, antes de apresentar para vocês, que é importante dizer, a gente está pensando, quando a gente propõe esse conjunto aí de ações e projetos, a gente está pensando ações que funcionam já, hoje, que vocês podem sair pensando em como implementar, e outras ações a longo prazo, que talvez vocês precisem de 1, 5 ou até 10 anos ali. O importante é que a gente está dando um direcionamento, a gente está juntando tudo que a gente acha que precisa ser considerado, estamos conectando numa mesma direção e apresentamos aí para vocês. Então, assim, vai ter mais de 50 ideias que a gente apresenta, algumas a gente vai acertar em cheio, vocês vão dizer, temos que sair fazendo agora, outras vocês vão dizer, não é exatamente para agora, é para o futuro, vamos pensar, vamos ver se a gente consegue recurso, fica para o próximo mandato, enfim, né? Mas o que importa é a direção aqui que a gente está propondo para vocês. Vamos lá. Como eu disse que a gente se divertiu, né, trabalhar com o Porto da Alegria foi, digamos assim, prazeroso, porque a gente trouxe toda a questão de cores, formas, materiais aí para ser trabalhado nessa cidade. E é por aí que a gente começa. Como que a gente intensifica ainda essa alegria, essas cores da cidade? De todas, cada cidade que a gente passou, e foram 16 aí que a gente está trabalhando, né? A gente guardou essa questão do colorido, do alegre para Porto Murtinho. Óbvio que a gente não deixou de conectar, de trazer coisas que são importantes, né? Elementos importantes. A gente sabe toda a questão da rota bioceânica que vai aparecer aí, a questão da pesca, do touro candil, a gente tem dos festivais que acontecem na cidade, tudo isso a gente trouxe, né? Mas vai aparecendo aos pouquinhos aí para vocês. Então, essa cidade, esse Porto da Alegria, ele começa tendo, né, muitas cores e tendo muitas intervenções aí
que expressam essa alegria. Tá? Esse aqui é o nosso ponto de entrada aí, que a gente quer cada vez mais contagiar essa cidade. Aqui a gente explica mais ou menos como fazer, depois vocês podem ler com calma, e vamos passando aqui por alguns elementos aí que a gente acha que vocês podem transformar e fazer intervenção. Sempre lembrando que tem algumas coisas que a gente está fazendo com um custo bem baixo e outras, né, precisa de um orçamento. Aqui a gente não está propondo que vocês tragam, implementem, né, digamos assim, desenvolvam mobiliários novos, mas o mais importante é a gente começar a colocar cor neles, né? Aos pouquinhos, o que a gente já tem, ou quando vai substituir um novo, a gente vai deixando cada vez mais colorido para reforçar esse posicionamento, né, de Porto da Alegria. E aqui a gente vai passando por outras coisas também, com baixo investimento, que vocês podem fazer, né? Essas pedras com restos de azulejo, com pedras coloridas, com tinta, o que for, podem criar caminhos que são altamente instagramáveis, altamente fotografáveis aí, né, e que a gente vê funcionando em outros lugares aí, como no Rio de Janeiro. Então, a gente vai avançando nisso. Isso daqui existe, a gente colocou essas placas coloridas também para nomes de rua. Isso é utilizado muito para turismo, às vezes em prainhas do Nordeste aí, e existe, e também é outra proposta que tem um baixo custo, né? Existem ações, para vocês saberem, às vezes sociais, que escolas públicas fazem esse tipo de material, né? Os alunos pintam, os alunos escrevem com a sua própria letra e a gente vai sinalizando a cidade inteira, a gente vai deixando ela mais colorida, né? Isso pode ser numa rua, num bairro ou até a cidade inteira, mas é uma proposta bem artesanal aí para ter essa cara mais alegre, mais colorida aí. E a gente vai indo, vai passando um pouco, né, pelo tom ali do que a gente já viu que existe, também sugerindo, né, cada vez mais a cor presente aí nas fachadas comerciais, e a gente vai avançando. Aqui, uma derivação dessa estética urbana que a gente tem, a gente avança aí, né, para intervenções. A diferença do que a gente apresentou antes e o que a gente apresenta agora é que o que a gente apresentou antes mais como estética urbana é aquilo que vai ser mais replicado, repetido, né, em várias quadras, em várias ruas, praças, e aqui já são mais intervenções pontuais. Né? Começamos com, sei lá, monumentos, tudo é inspirador aqui, né? Como eu disse, são imagens feitas por inteligência artificial, mas a gente começa a inspirar essa alegria. Trouxemos elementos, como vocês estão vendo, do território. O dia que a gente foi aí, né, fazia muito calor, a gente trouxe o sol para dentro do projeto também, além da pesca, os peixes. Vocês vão ver que a gente vai bebendo aí do que nós encontramos no município. Uma cidade que é muito divertida, que respira arte urbana. Aqui a gente começa a falar bastante de arte urbana, como que a gente consegue fazer intervenções com baixo orçamento e que criam um impacto visual muito grande. Né? Aí tem alguns exemplos que a gente mostra para vocês e outros nós fomos gerando. Trouxemos, vocês talvez tenham acompanhado já em outros lugares, existe uma exposição que se chama Cow Parade, que é as vaquinhas customizadas, né? A gente trouxe o protagonismo do Touro Candil, tanto para virar intervenções nessa cidade, quanto também, de repente, se fazer uma exposição aí de touros customizados pelos artistas da região ou convidados. Aqui a gente coloca outros exemplos que existem, como a Jaguar Parade, a Cap Parade, que é de capivaras, enfim, tem várias aí que vocês podem se inspirar. Aqui a gente traz também intervenções em homenagem à pesca, né? A gente sabe que Porto Murtinho é conhecida, popular, pela pesca também. A primeira imagem é de um monumento existente na Tailândia, e depois todas as outras foram geradas por inteligência artificial aí para a gente sugerir para vocês, ok? Aqui a gente traz, então, a gente queria também trazer a pauta que é muito importante para vocês, né? A rota bioceânica aí, que está chegando com um potencial enorme, e principalmente sendo o ponto de entrada no Brasil. A gente acha que ela tem que ter a cara
do Mato Grosso do Sul, né? Então, o que a gente viu pelo Mato Grosso do Sul nas nossas andanças, a gente guardou para ser a estética dessa rota bioceânica, que esse caminho que vai cruzar o Mato Grosso do Sul beba dessa estética do estado e seja um trecho turístico e visualmente atrativo. Por isso que a gente sugere esses elementos do Pantanal, a gente guardou para cá, né, para reforçar. Todas essas imagens aí são do Mato Grosso do Sul que a gente tirou nas nossas andanças, né? A gente não está dizendo para fazer exatamente igual, mas essa estética a gente acha que pela rota, fora da cidade, né? A gente acha que pela rota da bioceânica ali pode ser uma estética importante para esse trecho. E depois a gente chega, então, a uma sementinha que a gente vai plantar, não é exatamente essa forma, esse formato, né? Mas é uma inspiração para fazer um pórtico de entrada na cidade. A gente tem quatro caminhos diferentes aí. O primeiro só exalta a alegria, né? A alegria talvez mais de carnaval, assim, dessas cores. O segundo tem digamos assim, alguns elementos da cultura indígena. O terceiro embaixo da pesca, é feito todo com elementos de pesca. E o quarto, a gente fez uma homenagem, então, ao touro candil, né? Um touro, mas com as duas cores. Uma metade seria de um, a outra metade de outro. Tudo sempre lembrando que são sugestões, inspirações para vocês, não é exatamente as formas que a gente está apresentando, tá? Aqui a gente também se divertiu muito na questão dos produtos locais, desenvolvemos aí algumas propostas, né? A partir dessa imagem aqui já é inspiradora para vocês, e a gente foi transformando, então, ícones do território em produtos. Esses produtos, eles vão considerar miniaturas e souvenirs, artesanatos e decoração, camisetas e acessórios, alimentos e bebidas, brinquedos e jogos. E aí vocês vão ver que a gente começou a gerar alguns produtos aí e algumas imagens conectadas, né? A gente tem o festival aí de vocês do chamamé, né? A gente tem a pesca, a gente tem o greifo, a gente tem os touros, e a gente vai cada vez mais passando por isso e gerando sugestões para vocês, né? De como a gente consegue. Tudo que a gente busca aqui é estimular, né, também o artesanato, mas com uma coisa um pouco diferenciada, que não seja aquele artesanato com cara de industrializado. Então, vocês notem ali que a gente pegou o sol, né, que vocês têm muito forte ali, e conectou com a música. A gente foi fazendo produtos que a gente conecta com ícones da identidade de vocês, mas transforma, deixa eles, né, mais comerciais. Há toda uma linha de pesca, a gente acha que isso tem que ser desenvolvido, digamos, explorado e até talvez produzido em Porto Murtinho, elementos de pesca, e a gente vai avançando, tá? Eu vou dando uma aceleradinha aqui para vocês, para aproveitar o tempo. A gente acha que tem que ter uma linha de produtos com valor um pouco maior, né? Para a gente também não ficar só no produto que é o souvenir, pequenininho, a gente pode ir chegando a produtos de valor maior, né? Artesanais, com artesãos locais aí, que a gente pode explorar. E aí a gente está sugerindo, como vocês veem, algumas ideias geradas também por inteligência artificial. Trouxemos a palha carandá, também, que pode ser um elemento local e pode ser explorado, sugerimos aí para vocês e deixamos algumas dicas. Depois a gente entra, quando a gente fala de novas atratividades, nós estamos falando daquele eixo, né, de experiências, o que vai ser feito, a pessoa que vai lá visitar, o que ela vai gastar seu tempo na cidade. E a gente foi passando por algumas sugestões, né? Primeiro, a gente precisa saber que tem que considerar todos os gostos, todas as idades, todos os estilos aí, quer seja uma família, quer seja um grupo de amigos, uma criança, uma pessoa com necessidades especiais, né? A gente precisa ter atrativos para todo esse público aí. Óbvio que isso não é da noite para o dia, e a gente vai incrementando aos pouquinhos, e é aí que a gente entra com sugestões, né? Uma das sugestões que a gente acha que é
bem válida, riquíssima para a gente explorar, é cada vez mais ter uma orla turística. A gente já passeou, a gente já viu os tuiuius ali de vocês, o Lucas, que deve estar aí, já fez a travessia de barco com a gente, enquanto estava preparando a apresentação. Então, a gente incrementa isso, né? E até algumas imagens são geradas por inteligência artificial. Aquela que está embaixo, ali à esquerda, é a orla de Porto Alegre, que foi totalmente revitalizada e, assim, se tornou, de um mês para outro, um ponto extremamente visitado e procurado e fotografado. A gente utiliza como referência aí para vocês. A gente sugere atrativos em cima das águas, sobre as águas, né? Colocamos como exemplo aí alguns restaurantes feitos, construídos em embarcações antigas que ficaram às margens da represa Billings, em São Bernardo, Bernardo do Campo, né? E que se tornaram, aquilo ali era algo que sobrou das obras, estavam ficando e se tornaram atrativos da cidade. Colocamos ali embaixo, as duas imagens de baixo são restaurantes flutuantes, uma num barco e outra naquele restaurante redondo ali construído, circular. Algumas coisas que a gente propõe veio do workshop, são sugestões, né, que a gente trouxe da nossa oficina realizada no município, como a Casa do Artesão, que pode, né, representar um mercado municipal, não só com artesanato, mas com todos os produtos locais disponíveis aí. Trouxemos uma referência, tá? Esse aqui é o Parque Güell de Barcelona, tá? O Parque Güell, um dos elementos de identidade do Parque Güell, que a gente achou que fechava com Porto Murtinho, é esse mosaico de azulejos quebrados, de resto de azulejos coloridos aí, que é muito, muito fotografado. Então, a gente acredita que isso pode ser mais um elemento aí que reforça a identidade que a gente está propondo, o posicionamento que a gente está propondo, né? Uma referência é o Parque Güell, projetado por Antoni Gaudí, em Barcelona, na Espanha. A gente avança aqui para uma imersão e vivência, né? Aquele de realmente ter contato com todos os espaços aí da cidade, e a gente começa a ter uma imagem de inspiração de um mirante, um mirante que pode ter, sei lá, um bar, que pode ter alguma coisa à beira, né, do Rio Paraguai, e é o nosso carro-chefe aí. Mas a gente vai passando por várias sugestões, né? Um barco temático, o contato, essas imagens aí foi o Lucas que gerou, em homenagem às lendas locais e à cultura local que a gente teve contato. É um momento, quando a gente fala de vivência e imersão, de se jogar no que a cidade tem, de vivenciar cada um desses elementos, óbvio, né, que com alguns toques aí que a gente está dando de turismo, né? A gente está fazendo um processo de turistificação, dando mais, digamos, destaque para alguns pontos de vocês. E a gente vai passando. Um ponto principal nessa imersão e vivência é explorar mais o Rio Paraguai. A gente dá sugestões aqui, a gente traz atrativos, a gente traz infraestrutura, e tudo que vocês estão vendo, assim, sempre não é nada com um custo alto. Às vezes às vezes é colorir, às vezes é fazer alguma coisa de madeira, às vezes é só decorar, né? A gente está sendo bem pé no chão aí nas propostas que a gente está tendo. Óbvio que a gente sabe que algumas são para já e outras, né, um pouquinho mais para frente ou demora mais. Competições e imersão em meia natureza, a gente está propondo bastante. Colocamos uma imagem ali da Red Bull embaixo, porque é uma marca que patrocina e está sempre presente nesses eventos mais diferentes, mais exóticos aí. A gente sugere algumas coisas, porque isso é muito midiático, quanto mais diferente o evento, mais mídia a gente tem, né? A gente entra na questão de cursos, de oficinas, confecção de artesanato, de produtos locais, sei lá, dos touros, né? A gente foi gerando. Tudo isso aqui é inteligência artificial. A imersão, essa que são imagens reais, né? A imersão na
vizinha cultura paraguaia. De alguma forma, existe essa curiosidade por quem vem aí visitar a cidade também, o que é ser uma cidade de fronteira, o que tem dessas culturas se mesclando. Sugerimos para vocês também eventos temáticos, entramos em outra frente, né, outro projeto estratégico aqui. A mensagem principal de eventos temáticos que a gente tem para dizer para vocês como que a gente consegue ocupar um calendário inteiro, o ano inteiro, né? Que a gente não tenha movimento sazonal, só numa época, né? Um exemplo nosso aqui é Gramado. Gramado saiu de ser uma cidade que só era conhecida no festival de cinema para com Natal Luz, né? Com Páscoa, com uma série de eventos ali, encheu seu calendário, né? A cidade está lotada 365 dias pelo ano. E aí é o que a gente vai fazendo. A gente começa com uma imagem ilustrativa de como pode ser, sei lá, decorado o carnaval, né? Com elementos, com grefo, com as cores do touro, cantil, com o peixe, né? A gente faz uma brincadeira aí, sabendo que o carnaval de vocês tem um impacto grande, né? E é conhecido. A gente fala um pouco de eventos de massa, de nicho, como considerar, né? Não, eu não preciso fazer só coisas para um grande público, eu posso fazer também vários eventos para públicos menores, como congressos. Aqui a gente vai sugerindo, então, festivais, exposições. Vou parar aqui no... A gente fala sobre o grande carnaval do Porto da Alegria. A alegria tem tudo a ver com carnaval, mas a gente coloca em pauta, né, como um carnaval conseguir ser diferente. Sempre que eu falo de carnaval, às vezes eu exemplifico como o carnaval de Olinda, né? Olinda, com aqueles bonecos gigantes, eles conseguem se diferenciar do resto do Brasil. Ver uma imagem com aqueles bonecões grandes, eles se diferenciam. A questão que a gente tem aqui, né, é criar uma identidade para esse carnaval, e a gente sugere toda a questão das embarcações, decoração nas embarcações, né? A gente acha que tem coisas bem legais para fazer aqui. Colocamos alguns exemplos, como o Carnaval das Águas, que acontece no Pará, né? Tudo com calma, que vocês vão ver que a gente tem bastante dados para vocês. Trouxemos esse exemplo aqui do festival também, né, em homenagem à pesca, um festival aí que a gente tem do peixe ornamental, como, né, criar esses peixes aí que vão ser muito fotografados. Essa imagem do peixe de olho azul foi gerada por nós em inteligência artificial. As demais são de eventos que existem aí para vocês saberem. E, claro, a gente não pode fugir das datas tradicionais, né? Como que a gente aproveita ao máximo dos nossos feriados, das datas aí que o pessoal costuma viajar, né, costuma estender um pouquinho ali a saída com a família. Passo a bola para o Gabriel, que vai ser. Eu apresentei, então, os primeiros 6 projetos estratégicos. O Gabriel vai contar para vocês os próximos 6 projetos complementares que a gente acha que fecha 360 graus esse posicionamento que a gente está propondo para a cidade. Gabriel, contigo. Estão me escutando aí, pessoal? Sim, né? Maravilha. Eu vou falar sobre o eixo hospitalidade, como o Fabrício já tinha adiantado, né? São as estratégias para receber e acolher bem o turista. E a gente começa aqui com o projeto de rua de referência. Como preparar uma rua que transmita a essência e identidade de Porto Murtinho. Então, pode passar, Fábio. A ideia é transformar uma rua... Gabriel. Oi. Fala um pouco mais alto. Fala um pouco mais alto. Um pouco mais alto. Tá, vou falar. Vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo levantar meu volume aqui. Como é que tá agora? Igual? Melhorou. Melhorou? Parece que melhorou. Tá. Melhorou. Beleza. Então, como eu falei, né? Eu vou começar aqui pelo projeto de rua de referência. E como preparar uma rua, né, que transmita a essência e identidade da cidade. A ideia é transformar uma rua ou trecho de uma rua que seja imperdível para o turista. Depois que ele chegou, né, se instalou no hotel, é ali que ele vai fazer o primeiro passeio. A gente costuma dizer assim que fazer uma intervenção assim em toda a cidade é uma coisa muito difícil, né, muito dispendiosa, mas a gente pode começar por um pequeno trecho que traga aí essa semente da mudança, né, e isso irradie para as outras ruas também.
Então, a ideia é que essa rua ela concentre, né, aquilo que a cidade tem de melhor para um primeiro passeio aí do turista. Pode passar, Fabrício. Então, é uma rua que ela precisa concentrar ofertas de artesanato, de produtos locais, bares e restaurantes que proporcionem uma atmosfera de encantamento com a cultura local e tem que ser uma rua bonita, né? Precisa ser esteticamente bem apresentada, com trabalho de calçada, iluminação especial, paisagismo, equipamentos, sinalização. Ela tem que ser uma rua diferente das outras, tem que ser aquela rua voltada assim para o passeio. Pode ir, Fábio. Como eu comentei, né, ela tem que ser uma rua que articule um mix bem variado ali de produtos e serviços da cidade, assim, os produtos locais de Porto Murtinho, eles precisam estar aí, então tem que ser aquela rua que tenha cafés, bares e restaurantes, seja uma rua com bastante riqueza de artesanato, né, produtos locais autênticos, né, da cidade, para que isso gere movimento e comércio, né, estimule o comércio. Pode ir, Fábio. Sempre comento, né, que é importante contemplar o público infantil, né, porque onde as crianças querem ir, os pais levam, né, então, assim, tendo atrações ali para o público infantil, isso sempre gera um movimento maior, assim, né, um maior interesse de movimento de famílias, que é uma coisa interessante para turismo sempre. Pode ir. Essa rua, a gente fala assim que ela precisa ser um destino, né, por si só. As pessoas precisam ir visitar essa rua como se fosse um motivo assim de turismo já propriamente dito, né? Tem diversas ruas nesse sentido no Brasil e no mundo, né? A gente destaca aqui 3 bem importantes, que é a Rua Direita em Ouro Preto, a Rua Coberta em Gramado e a Rua do Mucugê em Arraial da Ajuda, que as pessoas visitam essas ruas como destino turístico. Pode ir, Fabrício. O próximo projeto, né, ele fala sobre hospedagem e estadia, que é como melhorar aquilo que já existe e inovar na oferta de acomodações aí para o turista. Pode ir, Fabrício. Então, a ideia é diversificar, né, ampliar e aprimorar as opções de hospedagem, aproveitando assim e descentralizando um pouco as alternativas de estadia para outras áreas, né, que não sejam no centro da cidade. Então, essa proposta ela vai trazer orientações de como qualificar esses serviços, né, das hospedagens existentes e sugerir a criação de outras, tá, de novas. Pode passar. Por exemplo, como pousadas temáticas, né, vocês têm aí uma riqueza de temas aí para explorar, então, assim, a gente pode trazer isso aí também para ambientação de pousadas diferenciadas, que é uma coisa que tem uma super procura, assim, em plataformas de reserva como Airbnb. Tem pessoas que viajam para ter uma experiência diferenciada, assim, a partir de uma hospedagem tematizada, né? Pode ir, Fabrício. Também explorar assim microcasas e refúgios assim na natureza, assim aquele tipo de hospedagem mais isolada, né? Isso aqui também, por incrível que pareça, assim tem uma procura muito grande, né? Pessoas que querem fazer ter uma experiência um pouquinho mais isolada, né? De desconexão. Pode ir. A gente também traz assim como exemplo os glampings, né? Que são aqueles campings com um pouquinho mais de sofisticação para as pessoas que não querem passar dificuldade colocando barraca, né, da forma tradicional, podem ir para essas tendas que tem. A gente tem um exemplo bem importante aqui no Rio Grande do Sul, que é o Parador Casa da Montanha, que fica na beira do Cânion de Cambará. Então, assim, tem muitas pessoas que vão visitar. É um tipo de estadia assim que requer ali um ticket bem alto, assim, né? Então, assim, mesmo assim, tem muita procura, né? Traz um turismo diferente, assim, de primeiro nível aqui para esse tipo de hospedagem. Outro. Gabriel, Oi! só um pouquinho. Tem até ali em Campo Grande, perfeito, do lado, Cabana Belize, são umas cabaninhas simples, eu fui lá conhecer, 800 mil reais e não tem vaga. É uma coisa simples, né? Mas bem feitinho, umas cabaninhas desse estilo. Todas elas não têm vaga. Eu fui para ver daqui a 3 meses só, umas coisas muitas vezes simples, mas que chamam a atenção e o pessoal gosta. Essa, São altos diferentes.
essa é exatamente a realidade, Odair, acho que pelo Brasil inteiro, né? Por isso que está crescendo muito. Existe uma procura muito grande, existe filas de espera. Acho que o principal, digamos assim, conceito que a gente traz para aqui, para essa discussão é quando a hospedagem é turística, quando ela se transforma num atrativo turístico, né? Ela deixa de só simplesmente receber para descansar, para a pessoa tomar banho e, né, se transforma em algo que vai ser fotografado, que vai ficar na memória. Esse é o X da questão aí que a gente está trazendo para a discussão. Beleza. Outra alternativa, né, que a gente traz são aqueles veículos adaptados, né? Aqueles veículos que normalmente não seriam utilizados ali para estadia, assim, e a gente traz aqui umas opções aqui como ônibus, Kombi, mesmo barcos, né? Que aproveitando aqui a situação ali geográfica ali de Porto Murtinho também pode ser explorado, assim. Então as pessoas utilizam esses veículos como lugar para ficar. Pode ir, Fabrício. O próximo projeto, né, fala sobre jornada gastronômica, que é como despertar o interesse, né, dos visitantes, né, turistas, né, pelos sabores locais. A culinária local, né, ela deve ser explorada assim, porque muita gente viaja atrás de novas experiências gastronômicas. E essa proposta ela traz orientações de como qualificar os serviços aí dos restaurantes existentes e sugere mapear e desenvolver ingredientes locais, né, que vocês já têm. Oferecendo aí pratos diferenciados. Então, assim, a comida ela passa a ser uma motivação do passeio, né? Isso proporciona experiências autênticas e uma maior conexão com o lugar. Tem ali a valorização do que é produzido no local e traz mais oportunidades na cadeia de produtores também. Depois a gente fala um pouquinho, pode passar, Fabrício. Depois a gente fala um pouquinho sobre terroir, né? Que é o sabor daquela região, né? No caso ali de Porto Murtinho, né? Como se fosse um patrimônio cultural, né? Da região. Traz ali uma valorização ali da produção artesanal do lugar, de produtos culinários aí de alto valor agregado, né? Quando a gente trata-se desse tema do terroir e tendo ali um apoio de certificações ali de origem, quando isso é possível, né? Isso sempre ajuda, assim, traz um status diferente para a gastronomia local. Pode ir, Fabrício. A gente sempre sugere também a criação de bares, né, restaurantes temáticos, que movimentem o turismo, não só externo, né, de visitantes, mas também interno. Sempre é bom, né, ter isso. Pode passar. E também outra sugestão é a criação de rotas gastronômicas, né, onde em pequenos trechos de ruas ou estradas que comportem mais de 3 estabelecimentos ali gastronômicos, proporcionando ali passeio aí que dura um dia. A gente sempre exemplifica, né, com algumas situações aqui. Eu trago aqui o Caminhos de Pedra, né, que fica aqui no Rio Grande do Sul, perto do Vale dos Vinhedos, onde é uma estrada onde tem várias casas feitas de pedra, né, por isso o nome Caminhos de Pedra, e cada casa ela tem um tema, né, então tem a casa do tomate, a casa da ovelha, a casa do queijo, a casa da erva mate, a casa da massa. Então as pessoas vão para essa estrada e ficam indo de casa em casa, degustando, né, o que tem, comprando, consumindo, assim. Então isso aí gera um movimento muito grande, assim, num trecho de movimentação. Depois a gente parte agora para o projeto complementar número 10, trata sobre comunicação, né, que são aquelas estratégias para informar, promover e entregar a identidade. A gente começa com a marca identidade, né, que é como criar uma identidade, suas aplicações, a fim de dar vida ao posicionamento, né, que está sendo proposto, Porto da Alegria, e reforçando os diferenciais da cidade. Nesse capítulo a gente explica que uma identidade, né, a marca, mais os seus outros aspectos, tem que ser coerente e consistente com o posicionamento. E aí a gente chama atenção assim que hoje as cidades elas se diferenciam também pelas suas marcas, né? Então a gente precisa lembrar sempre que o turismo ele é uma forma de consumo. Ele escolher uma cidade para passear é como escolher uma experiência, um produto, né? Então tudo precisa colaborar para que essa experiência seja positiva. Para isso é preciso desenvolver uma marca que seja coerente e consistente com esse posicionamento. Pode passar, Fabrício. Então, assim, toda marca, né, ela traz componentes gráficos, né, precisa ser organizada através de um manual, e a gente traz alguns exemplos aqui, né,
aqui, pelo menos da marca Brasil aqui, para ilustrar isso. Pode passar, Fabrício. A gente traz um exemplo aqui da uma marca bem feliz, né, construída, né, que é a marca da cidade do Porto, em Portugal, que ela explora aspectos construídos, né, das edificações da cidade, através de uma linguagem que parte dos azulejos, que também é uma manifestação importante, né, reconhecida na cidade. Pode passar, Fabrício. Traz também um exemplo, né, da marca de São Paulo, que explora a diversidade, o multicolorido da cidade, assim, representada ali pela a cidade vista de cima, né? E então a gente chega aqui numa sugestão aqui de identidade para a cidade de Porto Murtinho, Encantador Porto da Alegria. E como vocês podem ver, assim, é uma marca que busca, né, resgatar o conceito da alegria, criada em cima de elementos identitários aí da cidade. Quer falar um pouquinho, Fabrício? Não, acho que é isso daí. A gente coloca, né? Ela é colorida justamente para estar alinhada com o posicionamento, mas ao mesmo tempo ela respeita todos os ícones daí do município. Como a gente pode ver, né? Tem o touro, tem o peixe, tem o grifo, tem o sol, né? Tem o barco, tem o rio, né? São vários elementos, a temperatura quente, os pássaros, né? A gente vai à pesca. A gente tentou a música ali, os símbolos da música representam um festival local. Então, a gente tenta representar, e claro, sempre como sugestão. Essa marca é desdobrada, digamos, em possíveis pontos de contato, né? A gente acha que a gente pode aplicar ela, aí, claro que é minimamente como ilustração, mas ela tem o potencial de ser aplicada em diferentes produtos, quer seja colorido, com fundo branco, preto, né? A gente fez alguns testes aí para exemplificar. E é isso. Muito bem. Seguindo adiante, a gente parte para outro projeto complementar, né, que trata sobre comunicação visual. Como fazer esse posicionamento, né, essa marca estar presente nas ruas da cidade, ou como, traduzindo, né, como é que a gente veste a cidade com essa identidade visual. Então, essa é uma estratégia que ela é bem importante, né, para que tanto o visitante como a população enxerguem a marca nas ruas, e que a marca faça parte do seu dia a dia. Então, assim, o objetivo é marcar presença na paisagem mesmo, né, e transformar essa marca da cidade em grife, né, seja em produtos, seja em ambientação mesmo das ruas. Pode passar. Então, isso, assim, geralmente a gente sempre sugere, né, que se comece, né, o trabalho com letreiros criativos, né, que provoquem, né, o registro de imagens, né, que as pessoas vão lá tirar foto nesses letreiros. Isso termina ocasionando uma divulgação bem orgânica da cidade, né, através das redes sociais. Também é importante espalhar outdoors e painéis pela cidade divulgando a marca e o posicionamento. Isso é essencial, né? Isso precisa ser comunicado, né? Esse canal assim mais offline, assim, né, ainda é um meio mais eficiente assim para acontecer num contexto urbano, né? Também sugere explorar as mídias que se movimentam, né? Como usar a marca na frota do município, em linhas de ônibus, para que ela circule na cidade, né? As pessoas enxerguem essa marca. Pode passar. Também explorar a sinalização turística, né? De uma maneira mais personalizada. A marca ali que a gente está sugerindo para vocês, ela sugere vários desdobramentos, inclusive pode ser feito assim, né, na forma de sinalização, né, a sinalização tem a personalidade da marca também. Pode passar. A gente pode aproveitar também e comunicar o posicionamento através de campanhas, né, criativas que promovam a marca com intervenções urbanas, né, por exemplo. E também aplicar a marca em materiais promocionais, ali o Fabrício já deu ali algumas pistas, né, como capas de caderno, informativos, mapas, folders turísticos, né, material gráfico da prefeitura, né, então isso, a marca precisa aparecer por aí também. E depois, por último, né, a gente sempre comenta, né, que quando fala de comunicação visual no contexto da cidade, a gente precisa tomar esse cuidado para que isso aconteça de maneira regrada, né, a prefeitura precisa tomar essa iniciativa de estabelecer algumas padronizações para não haver excessos, né, e a marca sempre aparecer harmonizada. Pode ir. Por último, a gente fala aqui na presença digital, que é como marcar presença, né, no mundo virtual, né, a cidade, assim como as pessoas
não existem apenas no plano físico, né? Existem também no meio digital, virtual. Então, na maioria das vezes, a primeira aproximação de um turista, ele ocorre através da imagem no Instagram ou na busca do Google, né? Então, a gente traz algumas orientações de como melhorar isso para que a cidade mantenha a sua coerência e consistência de comunicação do posicionamento também neste canal aqui. Mais do que isso, né, é preciso preparar bem o terreno, né, para que o turista trabalhe com a gente divulgando a cidade de uma maneira espontânea. A primeira coisa que a gente fala, né, é que a cidade precisa estar bem no Google, né. O Google é um motor de busca, né, que é o primeiro contato que uma pessoa geralmente faz com a cidade. Então, antes mesmo de chegar nela, né. Então, é importante compreender os mecanismos, as métricas do Google para estar bem nessa vitrine digital, né. Tem outras plataformas um pouco mais modernas, né, como o Instagram e o TikTok, que exploram mais imagens, né? Então a cidade precisa também saber se vender nesses canais através de belas fotos, né? Seja divulgando ou proporcionando espaços na cidade que provoquem essas mesmas fotos. Como o Fabrício mencionou antes nos outros projetos, né? Os selfie points, né? Aqueles lugares que as pessoas vão fotografar e depois publicar em redes sociais tagueando a cidade. Então, isso ajuda a divulgar bastante. Outra ação que é importante, né, é tomar uma frente, né, ativa, né, na comunicação, levando releases, né, de divulgação da cidade para comunicação especializada. Como a gente precisa pautar as matérias, né, dessas revistas de companhia aérea, site de agência de viagem, de plataforma de reserva. Então, é importante ter esse movimento assim para começar a divulgar a cidade, né, antes de esperar que as pessoas venham conhecer. Pode passar. Aproveitando na carona disso, né, é importante que os empresários, né, de hotelaria, hospedagem estejam bem divulgados e cotados nessas plataformas de reserva online, porque elas direcionam muito a tendência de consumo de turismo hoje em dia. Gabriel, só para complementar aqui, perfeito. Isso aqui, ó, é uma das ações que não tem praticamente nenhum investimento. Se a própria associação comercial ou alguém da prefeitura, ou a própria parceria municipal, alguma coisa, puder colocar todos os empreendimentos do município no Google, né, começa pelo Google Maps. Depois, outro que os turistas usam muito, que é o TripAdvisor, cadastrar o setor hoteleiro, restaurante, tudo ele lá. Então, né, no Booking, várias outras. E isso muitas vezes o empresário não faz porque não tem essa percepção, não conhece. Então, muitas vezes é uma ação simples que pode ser feita que pode ali já gerar uma visibilidade enorme para o município. É simplesmente de colocar as empresas no Google, de colocar ali, montar as páginas, tanto no Instagram, isso aí já gera, né, no Google, no TripAdvisor, várias outras ferramentas que estão aí disponíveis, que poucos utilizam porque não tem essa percepção. E é simples, praticamente sem custo nenhum. Ok, Gabriel? Maravilha. É bem isso aí mesmo, Daí. É uma coisa que é bem fácil de fazer, só tem que fazer, né? Outra maneira que é importante, né, de atuar no mundo digital é através de parcerias, né, com influenciadores, né, ou influencers, como queiram chamar, porque eles expandem, né, consideravelmente a repercussão da cidade através das suas redes sociais, gerando um fluxo aí diferente aí de turistas na região. Acho que terminou agora. Devolvo a bola para ti aí, Fabrício. Maravilha, achei que tu ia contar do Galvão Bueno aí. Posso contar. Tem uma situação recente agora, né, que a gente está passando aqui no sul, né? O Galvão Bueno, não sei se vocês sabem, ele tem terras, né, tem empreendimentos aqui no Rio Grande do Sul, na área ali perto do município de Rio Grande ali. Então, se não me engano, ele faz espumante, faz vinhos, planta oliveiras, ele tem ali alguns negócios, né? E o Galvão Bueno, ele tem publicado nas redes sociais dele, ele na praia, né? Ele de sunga, na praia do Cassino, que é uma praia aqui de Rio Grande, né? Que é uma praia, assim, até eu, particularmente, assim, quando meu pai me levava quando era pequeno lá para lá, eu nem gostava, assim, é uma praia de água muito gelada, assim, é muito vento, mas tá lá o Galvão fazendo propaganda, assim, de graça, né, para a cidade, ali para a praia, tomando espumante na beira da praia ali, Fazendo tomando banho de churrasquinho. mar, fazendo churrasquinho, sem camisa, sabe,
entrando no mar, assim, então, assim, o cara tá gerando, assim, toda uma movimentação, né, de pessoas indo lá para conhecer a cidade, ia conhecer essa praia, né, do Cassino, que ninguém nunca tinha ouvido falar, né, fora do Rio Grande do Sul. Então, assim, para vocês verem, assim, como às vezes uma pessoa fazendo essa divulgação espontânea, né, de um lugar, assim, termina canalizando bastante procura, né, para lá. Maravilha. Então, entrando já na parte final aqui, que é normalmente onde a gente devolve o bastão aí para o Sebrae conduzir os trabalhos, a gente retorna com essa imagem que é uma síntese de tudo que a gente está propondo, né? Digamos, todas as frentes de trabalho onde os esforços devem ser aplicados estão representados aí nessa imagem, né? Uma imagem que ajuda a compreender o todo e, ao mesmo tempo, organizar como é que vai ser implementado, com frentes de trabalho, tá? Aqui, como a gente disse, né, a gente tem 4 eixos principais, que é o encantamento, experiências, hospitalidade e comunicação. Depois, vocês conseguem ver isso aqui com calma, como é que a gente trabalha. Mas, assim, a mensagem final que a gente tem aí de encerramento são os próximos passos, né? O que tem que ser feito, o que a gente sugere aí para entender melhor esse material que a gente está propondo. Como a gente disse, a gente não espera que a gente acerte em tudo, nem que vocês façam em tudo, mas que seja um conjunto de sugestões aí que ajudem, aos pouquinhos, a ir posicionando o município e dando visibilidade para ele. Então, esses 10 passos aí de execução e implementação desse trabalho são os seguintes. Primeiro, organizar grupos para implementação, né? Digamos que a gente tem, como a gente está apresentando 12 frentes, né? Que a gente tem aí grupos responsáveis por essas frentes. Uma análise do material que a gente está entregando, que vocês consigam se apropriar, discutir, né, ver isso aqui é exatamente assim, isso aqui não é, isso aqui a gente tem que adaptar, né? Vocês têm liberdade total aí, a gente está apresentando ideias, definir os responsáveis pela execução, né, de cada projeto, de cada eixo desses, estabelecer prioridades, o que dá para fazer agora, o que a gente começa, o que fica para depois, né, o que precisa de mais tempo, mais prazo, né? Então a gente também sugere um plano de ação para definir aí a ordem, as metas e os prazos, responsabilidades e lideranças. A gente sabe que tem toda a parte de recursos, mão de obra, logística que precisa ser pensado. Alguns deles talvez precisem de projetos técnicos, né? Por exemplo, a gente não consegue levantar um pórtico aí simplesmente com essas imagens que a gente está sugerindo, eles vão precisar, né, de toda uma parte de estrutura ali, que precisa ser pensado, calculado aí. A gente tem a implementação, então, das ações prioritárias e, por último, a gente sugere, né, encontros regulares para acompanhar como é que está a implementação, avaliar, atualizar, às vezes refazer, né? A gente tem dito aí para o Sebrae que a gente espera contribuir muito com vocês, com essas cidades e com Mato Grosso do Sul. Então, a gente está fazendo essa primeira entrega aí em nome da Unicinos, mas a gente está disponível para colaborar e também até para futuramente atualizar esse material aqui, porque isso, com certeza, né, vai se fazer necessário. A gente vai ter novas tecnologias acontecendo, a gente vai ter a rota bioceânica aí transformando a cidade, a gente tem muita coisa para acontecer e a gente gostaria de estar presente com vocês. Muito obrigado por enquanto, devolvo a palavra aí e ficamos à disposição. Fabrício, fecha a apresentação para poder ver vocês. Fechou? Aí. Obrigado, viu, Fabrício? Obrigado a vocês. Aproveitando aqui, fazer um momento, então, de resumo de tudo, né, para que a gente fixe. E considerando que cada um de vocês pode aprimorar nesse processo e integrar nesse processo, né? Então, pensa, para tudo isso que eu trouxe aqui, junto com o Sebrae e com vocês, toda a importância do que vocês tinham de melhor, do que vocês têm de melhor. Então, tudo que foi apresentado aqui foi um elemento construído de tudo que vocês trouxeram nas oficinas. Alegria, cor e as festividades, outros eventos, etc. Tudo a gente poderia aproveitar com relação a isso. Com isso, a gente tem um evento muito importante também que se passa em Murtinho, que é a Rota Bioceânica.
Mas como que você se destaca na rota se todo mundo hoje fala rota? Todo mundo é rota, todo mundo é rota, todo mundo é rota. Como você se destaca? O que vocês têm. E foi a partir daí que a gente trouxe a Unicinos, que é uma das melhores instituições que trabalha isso já, e que levantou nos 5 mil municípios do Brasil, como o município de Porto Murtinho pode se destacar dos outros todos. Porque vocês competem também entre municípios. Vocês têm destaques entre municípios. E Porto Murtinho tem um potencial muito grande relacionado a essa questão do comportamento que vocês têm naturalmente. Então, vocês que são daqui talvez não tenham essa percepção, mas nós que vemos periodicamente, ou quem vem de fora, já enxerga a cidade diferente. A cidade é colorida, a cidade é festiva, ela é divertida, ela tem esses elementos muito fortes dentro de cada um de vocês. Então, o que a Unicinos trouxe é para explorar isso de uma forma que não tem um custo muito alto e que é possível, tá? Então, assim, quando ele traz aqui o projeto, o Encantador Porto da Alegria, é para que realmente cada um possa internalizar isso e dentro de cada processo, seja educação, seja qualquer outra pasta, possa transformar isso em alguma ação. Claro que vai ser organizado junto com a nossa para ajudá-los. Então, assim, a ideia é internalizar isso para explorar o melhor de vocês, para que quem passe lá pela ponte, fale, eu vou entrar em um time. E agora é importante eu já citar que a Unirif está aqui. Então, a Unirif está aqui para fazer o plano diretor como um todo. E a gente sabe que vai ter uma questão muito especial perto da ponte, natural, de economia, que já vai gerar uma economia mais forte para lá. Então, como que a cidade também se apropria de todos esses elementos para que as pessoas se interessem por tudo que tem no time? E vocês já têm isso instalado aqui. E é onde se encaixam esses elementos todos que o Fabrício trouxe para a equipe, muito bem trazido. Então, assim, além de trazer a marca, o Unicinos agora, você vai estar trazendo como fazer, e de uma maneira que seja possível. Então, ele apresentou várias referências com que vocês tenham, que o Brasil todo, o mundo tem, que é fácil de fazer. É só ir lá e, dentro de um processo, em vez de eu colocar uma cor normal, vou pôr um pouquinho mais colorido, ou ajustar alguma coisa que seja dentro de algum outro processo. Então, como fazer para que vocês tenham essa possibilidade de fazer, né? E eu que vim aqui, já passei por vários municípios, estados, países, trabalho muito forte na pasta de turismo, e eu hoje estou no Conselho de Turismo de Bonito. E lá, vocês estão recebendo hoje aqui pronto, de uma das melhores instituições, o que Bonito quer contratar agora, que é o posicionamento de marca lá. Então, pensa, vocês estão com isso aqui, a faca e o queijo na mão. E dentro do conselho a gente conversa isso lá, né? Quais são as formas, né, de fazer esse processo. Então, eu acho que veio no momento assim, ideal. A rota está quase pronta. Vocês têm já os elementos, a maioria deles, com relação a esse posicionamento de marca. E basta que vocês agora, junto conosco, traçamos um plano para isso realmente acontecer. Tá? Então, já tem os eventos, já tem tudo. Agora a carruagem para correr. Tá? Então, eu queria fazer essa ressalva para juntar esses elementos que eu acho importante, porque senão a gente fica trabalhando fragmentado. Então, assim, olhem a importância do que a gente está apresentando hoje para destaque do município de Porto Murtinho, do Brasil, do Mato Grosso do Sul e do mundo. Tá bom? Obrigado. Eu queria chamar o seu Nelson para fazer uma fala. Isso, ele está empolgado aqui, ó. O que ele achou, né? Curioso para saber também. Ele que escolheu o nome. Vamos ver quantos estão de fora de Porto Murtinho. Vai, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Aí. 7, 8, 9, 10. Então, vocês vejam, está vindo muita gente para Porto Murtinho. Vocês são deles. Vocês estão de fora. Então, vocês sabem que eu também sou de fora, eu e Maria Augusta. Vocês sabem que eu venho falando muito dessa questão do sonho. E eu tenho aproveitado o SEBRAE que me atentou para isso. Falou, Nelson, a rota oceânica é onde vai passar todo mundo, vai, volta, vai. E Porto Murtinho vai ser o quê? Local de pescador, de guia, também nem dormir. Então, esse é um assunto muito importante que nós devemos estar atentos para isso. Para fazer uma cidade, nós temos que fazer com que a nossa cidade seja uma cidade importante aqui na Rota do Oceano. Que as pessoas
vem, não, vou dormir em Porto Murtinho, porque Porto Murtinho é a cidade dos sonhos, uma cidade encantada. Então, olha isso, vocês sabem, principalmente a Fernanda, que eu tenho conversado muito, ela e outros aqui, eu tenho conversado muito a respeito de mudar essa cara, essa parte, porque nós temos história, nós temos 111 anos desde o município, as 15. Então, nós temos muita coisa, eu tenho discutido isso, até acho que com você mesmo, você discutindo, e a gente fazer um projeto, fazer um projeto, limpar despoluir essa cidade e aparecer aquelas os prédios antigos. São prédios de 1930, 1920, e que isso pode se restaurar e virar uma cidade encantada. Vamos revitalizar essa história. Nós não podemos ficar botando lata lá no meio da rua, puxando rede, que andamento tem. Isso qualquer cidade tem. Qualquer outro lugar tem. Então, vocês sabem que o meu sonho é esse. Tudo isso que nós estamos fazendo, que é uma recurso, uma escola, uma tudo, é para fazer uma cidade diferente. É para quem vem aqui sinta bem, falar, tem a estrutura da cidade. Se quer bem, uma pessoa falou para mim, puxa, precisava ter mais uma escola para estudar aí. A pessoa falou para mim, eu falei, espera um pouco que breve vai ter. As nossas escolas municipais, estadual, são escolas boas. Mas tem muita gente que tem até um preconceito de falar, eu não vou botar meu filho na escola municipal. Não, aquela escola particular, tem essas coisas. Então, eu não sei até como que vocês vai poder nos ajudar a construir isso. Vocês gostaram, né? O ensino, né? Deu muita opinião, mostrou o Brasil inteiro, mostrou o mundo inteiro. E nós podemos, com a nossa criatividade, mostrar o que nós já temos. Nós já temos, né? Tem uma cidade de 100 e tantos anos. Por mim, tem 70 anos. Ali, e é muito importante aqui, o pôr do sol. O pôr do sol é uma coisa muito bonita aqui. E todas essas coisas criativas ali que eu achei muito interessante, o touro, o peixe, alegria, tudo isso, né? Mas o pôr do sol, acho que a pessoa que fez, então, não foi Deus. E esse sonho do pôr do sol, esse negócio do pôr do sol. Ele tem um motivo do porquê que o pôr do sol não apareceu como um dos tópicos principais. Ele tem um motivo. Que está lá no Paraguai. Não, mas ele tem. Lembra que ele falou que Fala, Fabrício, por que o pôr do sol, que foi citado sim na oficina, ele não apareceu com tanto destaque, apesar do sol ter aparecido? Ainda mais se fizer um mirante, ele vai despontar a orla vai, né? Não, pessoal, mas a gente trouxe várias vezes o pôr do sol, ó. Tem intervenções que a gente propôs explorar ele de uma forma mais criativa, depois vocês vão ver nos produtos aqui, a gente trouxe vários elementos com o pôr do sol. Ele vai aparecendo aí aos pouquinhos, sim. A gente passou meio rápido, mas ele tá valorizado, sim, aí. Legal. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Ó, um sol lá no Pirantes. Essa escola do Pirantes é um conjunto de conversas que eu tive com você vai, com cada um e vocês se atentando, ó. Só, você fala aqui não pode ser só na pesca, tem que ser de turismo. E aquilo, o que eu sentia e o que vocês têm nos alertando, foi onde nós começamos a arrumar essa coisa. Foi visitado ontem, viu? Ontem, Sexta-feira foi licitado já o Pirantes. Hoje foi licitado a pista do Mirante até na prefeitura. Já foi licitado hoje. Semana que vem vai ser cidade de fechamento. Então, ali
é um atrativo construído recente para nós admirarmos o pôr do sol. Eu acho que nós temos que achar agora, fazer um sol daquele lá bem grande assim, para poder falar por que é tão construído. Nós temos que voltar a ter um pouquinho de barco a remo. Que eu lembro uma época que não tinha os motores, e teve um ano que teve o evento da... Acho que a Aurora estava aqui, que ela fez o evento da Harley Davidson, e eu me inspirei numa cidade que nós estamos no México, há 50 anos atrás, que tinha o Xochimilco. Era pequenininha. Ah, certo. Nossos filhos eram pequenininhos. Então, era um riozinho pequeno que passava dentro da cidade. Xochimilco. E aí, na entrada, que a gente chegava no mar para pegar uns barquinhos para passear. Era tudo cheio de arco colorido, assim. Super bonito, com flor artificial, certamente, né? E os barquinhos também eram todos coloridos. E acho que tinha uns arquinhos também. Eu sei que aqui em Montinho eu fiz uns arquinhos para botar nos barcos, para atravessar o rio, mas só durante aquele período lá, uma coisa bem improvisada e que não é uma coisa definitiva. E fizemos umas almofadinhas coloridas até de TNT. Mostrando lá que ele deu ideia lá. Primeira-dama, essa segunda imagem foi exatamente inspirada nessa sua referência no México. Se chama, acho que Trajineiras, o nome desses barquinhos aí. Essa aqui, ó. Essa aqui Esse... ele falou que é desse lugar que a senhora foi. Xochimilco. Que fica nos arredores da cidade do México ali. Outra coisa. Para acabar meu raciocínio. Tá, aí assim, tinha essa, não era uma travessia, era navegar, porque era muito pequeno. E aí, no meio desses barquinhos que a gente olhando, tá, tudo era bonitinho, tinha um barquinho com os mexicanos mariachis tocando, aí encostava no barquinho de um, tocava uma música, aí encostava, claro, encostava no outro barquinho, e a gente já fazia esse passeio, incluía um lanche, que eles já entregavam numa caixinha de papel, assim, durinha, né? Já também com a logo do lugar. Ia ser uma banana, uma perna de banana, como fez assim, eu não lembro mais. Muito tempo. Mas é muito interessante, é uma coisa fácil de implantar. Para as pessoas, assim, a prefeitura pode dar um incentivo, a ideia, mas tem que ser a iniciativa privada que tem que fazer e cuidar. A prefeitura não vai ficar administrando barquinho beira de rio, que não é serviço dela. Nós temos que voltar. Ah, e o legal, que olha só, conforme vai fazendo os desdobramentos, você está, por exemplo, montar um grupo de trabalho, e aí essas ideias todas vão surgindo, complementando, além do que foi feito para colocar em prática. Sim, mas Ele se torna muito rico, porque ali é sugestivo. O que me lembrou isso foi o colorido das coisas. Olha lá, ele está mostrando. É isso que ele... Olha lá, como chama? Xochimilco. É esse tour do Xochimilco que eu estava falando. E aí mistura um pouco, inclusive, do étnico, do indígena. Sim, pode explorar algumas coisas. Vocês me permitem, aqui tem uma característica que é a chalana que a senhora fez. Sim. Que eu falo que é barco a remo, né? O barco a remo está desaparecendo. Tem uma lei Não está desaparecendo. Ele quis desaparecer, mas agora vai voltar. vai aparecer. Vai voltar. Passo para a ilha, vai ter que ser no barquinho de remo. Vamos dar um jeito de comprar um barco. E é outra coisa, falar que mora com a Um natureza. barco a remo, aqui e tal. Aqui não tem que para ele para o turismo. Mas o nosso pessoal do Omar não veio aqui, que é do contorno. O contorno, que nós vamos o contorno vai cuidar, manejar esse barco que vai dar para cá. Duas coisas. Claro, excelente, super inspiradora. Eu até fiquei pensando, a gente está sem fazer na escola um cada vez se a gente tem artistas, meninos que pintam. Porque a gente quase não tem um rapaz que pintava, ele faleceu, e aí só tem um outro que é o Magno. Mas aquele outro que está vivo, ele é mais... Tem uma técnica melhor. Uma técnica de natureza. Então, às vezes, a gente conseguir resgatar essas pessoas. À beira do rio, a gente tornar mais problema colorido, dele porque é muito concreto. Eu acho que o senhor já tinha
ventilar, você pediu para pintar o parquinho aqui que nós estamos construindo mais colorido. E esse sonho que o senhor Nelson diz, que é uma outra parte, que é a revitalização de todo o centro histórico. A nossa equipe é pequenininha, só que a gente precisava pensar melhor, porque são casas de pessoas, cada uma pessoa, né? A maioria ela precisa de recurso para estar revitalizando a frente e mais todo o material, que são essas tintas, essa revitalização de cada detalhe, porque são os mão de obra, né? Então, foi uma coisa que o senhor sempre está falando e a gente está com um monte de coisa e não é tão simples como essa outra parte, e precisa de um estudo melhor. Agora nós estamos pensando que quem quiser revitalizar a porta, a gente passa uma lei na Câmara e entrar aí do lado. Isenta ele. Primeiro agora tem que subir o valor do imposto. Mas depois compensar. Vamos subir só no ano que vem, tá? Sobe da isenção para quem quiser. Vamos subir o PTU, tá? Vocês estão promessa de vamos subir. Não, porque aqui é tudo cargo de confiança, eles sabem. Eles sabem que eu brinco bastante. Mas você sabe com o georreferenciamento, vocês ficam sabendo que serão levantadas todas as construções por motivo. Vocês, se a casa do cachorro for grande, vai descer na conversa que tem vocês se cuidem. O grande é assim, não é? Então, nós vamos para o georreferenciamento, o pessoal já está aí, já começou a voar. Vai levantar tudo. Tem a tudo que vai por baixo, outro por cima, vai levantar tudo bastante. E isso faz parte de uma cidade moderna. Isso, vai subir, o PTU deverá subir. Sei como vai ser isso, vai subir. Mas uma cidade que todo mundo usa, que todo mundo tem que pagar. Ué. Aí, como nós temos os portos, temos o vicário, e o daí que usa a cidade, ele não quer pagar. E como feito feijinho. Pessoal, assim, para liberar a equipe da Luciano, se tem alguma pergunta específica para eles, alguma coisa, quer dizer, então a gente fecha com eles, libera eles, e a gente pode continuar a discussão. Tem alguma coisa, uma pergunta específica para eles? Vocês querem perguntar alguma coisa? Como que é o nome dele? Fabrício. Fabrício. Aproveite, quem quer perguntar para Eu queria saber, prefeito, qual o tempo que ele sugeria para o senhor, né, uma eventual reeleição, deve acontecer, para o senhor começar a concluir, pelo menos parte disso. Se eles têm uma projeção. Não, mas aí não é nem o Senhor. começo. Na verdade, a gente vai montar um plano, Então, já com o que é possível antes da eleição, de ideias, né? Tem que começar a fazer. E aí a gente vai construir esse plano a partir de etapas de entregas, né? mas vocês têm um tempo para isso? Só imediatas. Tem coisas que levam 5, 10 anos. O motivo. Alguns motivos. Eu acho que bicho poluir, esse vai lá, porque interessados aqui, negativo. Não, a gente poluir, lá vamos passar uma lei da Câmara, um ABC, uma cidade. Isso aqui, tem que convencer a sociedade. Até porque a ponte fica pronta quando? A ponte A fica ponte fica pronta quando? pronta o ano que vem. Daqui um ano, o ano porque fica pronta. Até se puder colocar um projeto de lei e passar na Câmara para que essa identidade ela fixe e ninguém tire mais, é uma matéria boa, tá? Então, isso aí é uma coisa que vocês podem ajudar lá. Antes de você vir, Quer agradecer? É que você pode ajudar a gente em que é mais, hein? O que é que você pode ajudar mais? aqui de baixo. Hã? Sabe o que ele entendeu? Fabrício. Oi, não ouvi. Não, a prefeita estava perguntando do que mais você poderia ajudar. Maravilha. Sim, ó, a gente está disponível para vocês em qualquer um desses projetos, tá? Vou começar a elencar, né? A gente sabe que o Sebrae tem expertise em várias frentes, né? Mas a gente pode colaborar também. Vou só elencar algumas coisas, né? Por exemplo,
a gente está propondo ali, sugerindo pórtico, né? Se vocês quiserem que a gente desenvolva outras ideias, outras propostas, a gente pode, né? A gente foi exemplificando ali, mas a questão de artesanato, por exemplo, que outros artesanatos, né? Eu coordeno um curso de design, então a gente consegue desenvolver várias propostas. Vocês querem na parte de comunicação, a gente já está sugerindo aí uma marca para vocês. Como é que a gente desdobra ela, né? Tudo que está aí pode ser, digamos, aberto, né, e aprofundado e ampliado. A gente está dando um começo, dando um direcionamento, né? Mas como a gente tem dito, tem coisas aí que vão durar 10 anos. Então, daqui a pouco a gente pode sentar também para atualizar alguns itens, né? Para nós seria muito importante estar perto, estar próximo de vocês, para ver as coisas acontecendo aí e também podendo sugerir, ajudar, né, em detalhar alguma coisa melhor, transformar num projeto técnico. Vocês podem contar com a gente no que quiserem. A Isabel tem uma pergunta. Esse nome, Encantador Porto da Alegria, seria o logo do município? O slogan, a identidade do município. Daí não seria mais o Portal da Roca, então. Não, mas seria o Encantador Porto também. O que a gente precisa, é isso que eu ia comentar. Porque o que você precisa, o branding, ele trabalha muito como o município de Porto Murtinho, ele gostaria ou precisaria ser visto por quem quer vir visitar o município. Isso não quer dizer que o Portal da Rota do Oceânica ou o novo Canal do Panamá, vocês utilizem essa estratégia no meio de negócio. O que a gente está sugerindo para vocês é como atrair o visitante para cá, vendendo a ideia de que Porto Murtinho ele é Encantador Porto da Alegria, turisticamente falando. Agora, se vocês forem na questão de negócio, uma coisa mais específica para logística, por exemplo, atração de grandes empresas. Neste caso, vocês vão utilizar um direcionamento específico para isso. Mas entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Aquelas pesquisas, foi o nome escolhido? Isso. Aquelas pesquisas que fez. Exato. É que assim, até essa pergunta aí também é importante, que já foi mencionada anteriormente. E é justamente isso que o Alex trouxe. Então, uma coisa é eu fazer um seminário da rota. Esse é um público bem específico. Justamente porque nele, você já está indicando quem você quer que venha, etc. Agora é diferente do posicionamento para qualquer pessoa que vai passar na rota, entendeu? Aí sim é onde os curtinhos se destacam nas suas características locais, tá? E não mais a gente está falando de rota, que é uma coisa totalmente específica. E realmente se aproveita disso são os investidores, são grandes empresas, etc. Eu gosto muito do Coração da América do Sul. Esse nome sempre assim que vem, eu acho muito bonito. Ter o coração no centro de tudo. Seria também, mas não sei se já está definido e pautado. Isso foi o que foi todo o levantamento que foi feito tanto na oficina, na pesquisa pública e a expertise da própria universidade que trabalha com isso. Então, de tudo que foi levantado, o que mais foi evidenciado foi isso. Na verdade, posso falar só uma coisa? Pode falar mais alto. Há que se levar em conta que a gente tem aqui em Porto Murtinho um museu a céu aberto. Isso. A cultura aqui é muito forte. De repente, o portal da... Porque além de todos esses monumentos que o senhor Nelson construiu, esses dias eu tive uma visita do Ministério de Saúde, eu comecei lá na mapa, lá como chama? E vim contando a história. Tudo sintetizado. Então, eu contei a história para eles de Porto Murtinho, desde como começou. Entendeu? E a gente subiu aqui na Rio Branco. E, então, a questão cultura é muito forte, até por conta da história da fundação. Eu acho que, você vai me perdoar, a cultura está tornando forte desde quando nós assumimos lá no passado. Sim, a cultura é forte, ela não é. Não é. Se tem a cultura porque as pais, quando nós começamos, decidimos, precisava a parte cultural da cidade, foi quando nós começamos a construir a história do povo, porque através dos monumentos. Na verdade, através dos monumentos. Então, inclusive, mas na verdade a parte cultural que você ganhou como prefeito vereador foi porque a gente não queria as crianças na rua. E no contraturno da escola, a gente criou os projetos sociais
onde tinha Então, banda, foi- coral, então, a violão, cultura, nós conseguimos despertar a cultura, né? Você quer liberar? Não, é porque Roger, você quer fazer algum fechamento, apontamento, a foto? Roger, você está aí? Então, alguém levantou a mão aqui, eu acho que o Antônio tem alguma pergunta. Antônio, fica à vontade, por favor. Roberto. Eu lá, na verdade não foi o Antônio, foi eu, mas nós estamos juntos. Eu queria aproveitar para parabenizar, né? Como nós estamos Eu quem, fazendo por pelo favor, qual o seu nome, por gentileza? Roberto Petrucci Júnior, sou engenheiro civil, né? E o arquiteto é o Antônio. Nós estamos elaborando o plano diretor de Porto Murtinho. E dentro do plano diretor nós temos o Porto Murtinho histórica, né? E uma nova Porto Murtinho que há de surgir com o advento da ponte, da ponte, da rota bioceânica, etc. E eu fiquei muito feliz com o que vocês apresentaram, que foi bem de encontro à concepção que o Antônio está tendo e nós estamos tendo de preservar a Porto Murtinho histórica que está dentro do DIC, com todos os atrativos, como a secretária falou, a Porto Murtinho, além de ser histórica, ela é uma história. Você vai andando nas ruas, você vai vendo as cenas e tal. Então, no nosso plano diretor, nós temos a ideia de potencializar realmente isso, bem de encontro que vocês estão falando aí, né? Só que a forma vocês apresentaram, nós só íamos colocar como um propósito e manter mesmo essa Porto Murtinho histórica, e a nova Porto Murtinho, ela vai ser uma cidade mais moderna, mas ela vai ser desenvolvida com toda a tecnologia que tem de uma Smart City e tal, mas nós não vamos perder a história de Porto Murtinho, que é muito mais bonita, acho que a própria cidade que vai sair. Compreende? Então, eu, Antônio, nós estamos dando os parabéns para vocês, né, para sua equipe, que foi bem de encontro o que a gente estava pensando e a gente ia apresentar. Parabéns. Muito obrigado, que bom escutar vocês, receber esse retorno. A gente fica aí à disposição, né, como a gente está colocando sempre com cuidado, dizendo, a gente está sugerindo, né, são ideias, um conjunto de ideias aí. A gente tem esse material que a gente está entregando agora, né, o Sebrae vai imprimir, e a gente também tem as etapas anteriores, né, de escutas aí que a gente fez, tudo para disponibilizar aí, se ajudar vocês. Mas agradecemos e ficamos à disposição. Antônio, aí a gente já passa o material tudo para vocês também, tá? Perfeito. Muito obrigado. A gente espera mesmo o material, porque na hora de propor o plano diretor nós vamos interagir, né? Até com a devida permissão e o devido... Um abraço. Obrigado. Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quem quiser falar, você que quer. Falar mais não preso. Então, eu queria saber o seguinte, ele vai falar com a tá? Eu queria saber o seguinte, falar o seguinte para vocês. Eu acho que nós formamos um time. Nós somos aqui em torno de 20 e poucos. Nós formamos um time. Agora nós temos que encantar mais gente para entrar nesse time. E isso que eu quero saber, como que nós vamos fazer isso. Porque eu acho que se foi apresentado aqui, nós vamos ter que apresentar para um grupo maior, para poder as pessoas começarem a entender a importância de que nós estamos fazendo e que precisa ser feito. Eu acho que tem que ver a Câmara de Vereadores, temos que ver os diretores de escola, todas as pessoas da Rita, ver todas as pessoas que trabalham com a população. Os empresários. As pessoas que trabalham com a população, os empresários. Então, o caminho não é tão curtinho, não. O próprio condutor. Então, o próprio condutor. O condutor, nós temos que... tudo isso que nós achamos sensacional aqui, porque a grande parcela da cidade tem esse mesmo sentimento para que a gente forme um grande e todo mundo facilita. Porque se eu for ali, falar, vamos melhorar a fachada, não tem jeito. Nós temos que convencê-los que a cidade precisa, não pode ser só rota, o canal fala. As pessoas vão, como diz, passam por lá, vai e volta por lá, e esquecem de Porto Murtinho. E esse Porto Murtinho vai ficar uma porra dela. Acho que a gente pode combinar assim, a ideia é o seguinte, né? De forma de trabalho que precisa estar dentro desse processo, até para os desdobramentos, e a partir do grupo de trabalho a gente monta essa pauta de programação.
Então, a apresentação popular, a apresentação para a Câmara, a construção de quais são as possíveis alterações que podem ser feitas a curto prazo, médio, longo. Aí a gente monta o plano. Então, porque essa fala que vocês nos disseram, dizendo que Porto Murtinho, se nós não fizermos isso, ela vai ser simplesmente uma passagem, isso é muito forte. Eu tenho certeza que isso falar para as pessoas começam a sentir a importância de nós fazermos esse trabalho, tá certo? Correto. Então, você poderia ajudar a gente a fazer um plano de aumentar esse exército nosso que defende essa causa. Esse grupo, depois a gente vai multiplicar essa informação. Então, você. Agora, eu não queria que eu demorasse muito, não. Tem que ser. Porque até junho você já quer aplicar as luzes aqui, né? Você fez a foto, Roger? Então vamos, por favor. Só um minuto, por gentileza. Vou fazer uma foto aqui. Deixa eu ver se registrou. Só um minutinho, por favor. Próximo passo, realmente, é a gente analisar esse material, conseguir criar os grupos de trabalho, aí junto com o Matheus, tá? Só um minutinho. Registrado, pessoal. Muito obrigado, tá? Eu compartilho com vocês. Obrigado mais uma vez, um abraço e contem conosco aí. Até mais.